Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de PPP, aqui da EAD Uniateneu, e vamos continuar a nossa conversa sobre a pesquisa científica, sobre a escolha do tema, sobre a estrutura do trabalho científico, né? No caso, o projeto de pesquisa. Relembrando um pouco da aula passada, nós falamos, né, do que é pesquisa, que ela precisa se utilizar de métodos científicos para ser validada, que requer muito estudo, muita leitura e aplicar algumas regras. Nós falamos também sobre as partes do projeto de pesquisa, que é uma etapa muito importante, porque o projeto de pesquisa é onde vai estar as ações que vocês vão projetar para a futura pesquisa. É um trabalho muito importante que está tanto no nosso curso de graduação, como em uma especialização, mestrado, doutorado, porque ele antecede ao planejamento da sua pesquisa. Então, é importante que você realmente aprenda a fazer um projeto de pesquisa, faça bem feito, que ele vai estar sempre presente na sua vida acadêmica. Então, vamos iniciar aqui com os nossos slides hoje. Eu falei para vocês na aula passada que para ser um bom pesquisador existem algumas qualidades. Essas qualidades, elas estão envolvidas, elas fazem parte da ética na pesquisa. Então, nós temos aqui, o êxito de uma pesquisa depende fundamentalmente de certas qualidades intelectuais e sociais do pesquisador, entre as quais, aí a gente cita aqui. Por quê? Porque para você pesquisar, você precisa ter uma disciplina. Não apenas uma disciplina de estudo, fazendo os seus resumos, fazendo o seu fichamento, mas outras características também estão presentes como qualidades do pesquisador. Então, por exemplo, conhecimento do assunto. Você passa a conhecer o assunto, né, pelo menos parte dele, depois de muito estudo, de muita pesquisa, tanto em livros, artigos, monografias, dissertações. Então, através de várias leituras, você vai construindo o seu conhecimento. Essa parte aqui é muito importante sobre um ponto que eu vou falar mais na frente. Curiosidade e criatividade, né? Outra qualidade do pesquisador. Você precisa ser curioso, querer saber mais, querer saber por que as coisas acontecem daquela forma, se existem outras possibilidades. É também preciso ser criativo. Às vezes, a gente está procurando uma referência, livros, não acha, né? Então, o que é que eu faço? Então, por exemplo, às vezes tem um livro que fala sobre o seu assunto, mas já o outro autor tem uma coletânea de livros que fala um capítulo. Tem horas que você vai recolhendo um pouquinho, né, de cada um, né, para poder ter o que ler, ter o que escrever, né? Então, até na hora de pesquisar, você precisa ter essa criatividade. Ah, eu estou lendo aqui esse artigo, mas lá embaixo, nas referências, ele já me dá dica de outros autores, de outros textos. Então, você vai indo atrás nas livrarias, nos sites, emprestado na biblioteca, nas bibliotecas online. Então, hoje nós temos muitas opções para consulta. É preciso ter uma integridade intelectual, saber quem foi que disse aquilo, de quem pertence àquela teoria, né? O que é nosso, o que não é nosso. É preciso também ter uma atitude autocorretiva, né? Como assim? Se eu errei, que é comum, reconhecer que errou, voltar atrás,
Então, por exemplo, se você não colocou determinada citação, você, opa, né, aqui eu errei, realmente não fui eu que escrevi essa parte, então eu vou colocar aqui a devida referência, ok? Que não pode passar para frente sabendo que está errado. Sensibilidade social. Por exemplo, nós temos vários tipos de pesquisa. Algumas pesquisas, deixa eu colocar aqui. Algumas pesquisas, elas são feitas de porta em porta. Não sei se vocês já chegaram a responder alguma uma pesquisa de cunho eleitoral. Então, existem regras que é necessário para esse tipo de pesquisa. Então, você tem integridade até na maneira em que você vai perguntar determinado assunto para alguma pessoa. Então, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa de intenção de votos. Normalmente, para que a gente interfira o mínimo, para quem sabe ler, você pode mostrar um discozinho, um círculozinho com o nome dos candidatos, e você, ou uma lista, né? E você pergunta, desses candidatos, qual candidato que você votaria para prefeito, por exemplo? Aí a pessoa aponta, né? Ou a pessoa lê. Se a pessoa não souber ler, você precisa ler para aquela pessoa e você fala sem dar ênfase nenhuma fulano, fulano e fulano, para que ela possa, né, sem interferência nenhuma sua, responder quem ela vai votar. É diferente de você perguntar dando ênfase em algum candidato que possa ser o seu candidato, né? Você vai votar no fulano, fulano ou no fulano, né? Já quase dizendo alguma característica dessa outra pessoa. Então, isso não é ser ético, né? Nós temos as nossas opiniões, mas isso não pode interferir na nossa pesquisa, tá certo? Então, é preciso ter essa sensibilidade social das pessoas que você está entrevistando, ser educado, pedir, por favor, com licença, porque nem sempre as pessoas são abertas a dar entrevista, né? É difícil. Outro ponto aqui colocado é imaginação disciplinada. Isso aqui a gente pode dizer que é aquela, viajou na maionese. O que acontece? Quando a gente vai escrever, o nosso trabalho ele precisa ter os objetivos bem delimitados. Então, ele tem que ser o que? Ele tem que ser, como o próprio nome está dizendo, tem que ser objetivo. Porque quando eu for ler, eu vou me deparar com infinidade de assuntos e eu preciso focar em algo. Então, eu preciso, quando eu estiver separando as minhas leituras, separar aquelas que são mais relevantes de acordo com os meus objetivos, para que eu não me perca. Senão, no trabalho, você vai escrever, vai ficar vago, você vai falar de muita coisa, mas não vai falar especificamente do seu tema. É algo que pode ocorrer, porque a gente não pode perder de vista qual a finalidade do nosso trabalho. Por isso a importância, na hora que você está escolhendo o seu tema, de delimitar aquele assunto que você quer pesquisar. Precisa ter perseverança e paciência. Nem sempre as coisas saem de acordo com o que a gente espera, com o que a gente planeja, mas aí a gente precisa perseverar, dar tempo ao tempo, persistir e ter paciência. Não é verdade? Às vezes a gente está fazendo um artigo sozinho, às vezes a gente está fazendo um artigo em parceria com outro colega que pensa diferente. Então, ambos têm que ter paciência. E confiança na experiência, se você já teve alguma experiência similar de pesquisa, não é o seu primeiro trabalho, por exemplo, né, não é a sua primeira pesquisa científica, você sabe, né? Depois você passa do primeiro, você já vai saber como é esse processo, né? E tem mais confiança em você. Então, essas qualidades fazem parte da ética na pesquisa.
A gente não pode o quê? Interferir na nossa pesquisa. Quando a gente está pesquisando, a gente formula hipóteses. Eu acho que aquilo acontece por conta disso. Mas às vezes, quando a gente vai a campo, vai pesquisar a realidade, a gente encontrou outra coisa que a gente não esperava. Então, a gente, quando vai concluir o nosso trabalho, fazer a parte da análise de dados, a gente não pode mudar essa realidade. Na verdade, a gente precisa colocar como a gente encontrou, concordando ou não. Continuando nossa parte aqui da ética, entra também algo que infelizmente está sendo muito recorrente nos trabalhos acadêmicos, que é o plágio na pesquisa. Então, essa definição aqui que está no texto de vocês diz assim: outra questão ética na pesquisa está relacionada à autoria. A produção científica exige muito esforço, anos de dedicação. O que dizer quando uma pesquisa que foi realizada por você durante longos anos ser copiada por outro indivíduo que afirma ser o autor? Pois é, vez por outra acontece isso e recebe o nome de plágio. Então, o plágio, além dele ser caracterizado como crime, né, previsto em lei, ele não é caracterizado só nos trabalhos acadêmicos, né? Uma música que você faz, coloca outra letra, mas tem a mesma melodia, por exemplo, é um plágio. Você estava copiando, fazendo lá o seu trabalho, mas você só fez trocar algumas palavras, usou sinônimos, caracteriza também plágio. Então, por isso que eu disse no ponto passado que era importante o quê? Ter todas aquelas qualidades, né? E principalmente o quê? Para que você tenha o ponto conhecimento do assunto, você só vai escrever sobre algo se você conhece, se você leu sobre ele. Se você leu apenas um livro, 2 livros, é insuficiente. Então você acaba o quê? Pensando assim: professora, eu estou escrevendo aqui, mas eu concordo com tudo que esse autor está falando, então minha escrita está muito similar a ele. Está muito similar a ele porque falta leitura. Não se faz um trabalho científico só com 2 livros. Então precisa de muito mais. Precisa de leitura, precisa de resumo, precisa conhecer outras teorias para que você tenha conhecimento do assunto e possa escrever. Num trabalho científico, a dissertação é sua. O autor entra para respaldar aquilo que você vem falando, como nós discutimos no referencial teórico. Então, já pensou e você passou um tempão ali escrevendo, fazendo fichamento, fazendo resumo, comprando livro, indo de biblioteca, livrarias, sites. Aí, de repente, outra pessoa pega integralmente ou partes do seu trabalho e diz que foi ela que escreveu. Então, é uma coisa fácil de encontrar na internet. Eu, uma vez pesquisando uma temática, encontrei um artigo e esse artigo tinha 3 autorias diferentes. Então, eu encontrei o mesmo artigo 3 vezes, com 3 autores diferentes. Então, esse artigo eu já descartei. Primeiro, eu não sabia quem era o autor, que é algo que a gente precisa se preocupar. As fontes pesquisadas. Não é tudo que está na internet que é válido. Então, você precisa saber qual é a fonte. Foi de um congresso, de uma universidade de renome, séria,
foi um autor que já tem outros livros, outros artigos publicados sobre esse assunto, você precisa pesquisar quem é essa pessoa, né, que você está lendo, que você está retirando opiniões, pensamentos para citar no seu trabalho. Então, o que seria plágio? Definir plágio como sendo qualquer conteúdo artístico, intelectual, comercial e outros que tenha sido produzido ou já apresentado originalmente por alguém e que é reapresentado por outra pessoa como se fosse próprio ou inédito. Isso que a gente estava conversando. Além dessa característica de evitar plágio, que é fazer várias leituras de vários autores para você construir o seu conhecimento, existem algumas regras na escrita científica que também nos ajudam, além de organizar o trabalho, né, quando a gente vai digitar, que tem a característica de um tamanho de uma letra, de um recuo, né, várias regras que fazem parte da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regem, normatiza alguns trabalhos científicos. Então, as normas da ABNT podem ser consultadas da ABNT em bibliotecas, no site, as instituições às vezes disponibilizam. Na própria internet tem várias faculdades, vários sites que disponibilizam as principais regras da ABNT. Então, são várias, mas dentre essas regras existem algumas que são muito importantes e nos ajudam a evitar o que chamamos muitas vezes de plágio acidental. Então, primeiro, você precisa saber que copiar, fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, sem dar a devida referência, é um plágio. Se você apenas trocou algumas palavras por sinônimo, continua sendo um plágio. Então, para a gente evitar, né, esse acidente, a gente, pelas regras da ABNT, ela fala como devemos citar os autores. Então, as primeiras páginas de tal documento trazem informações que precisamos conhecer para subsidiar a escrita de textos científicos. Por exemplo, expõe alguns conceitos com os que são apresentados a seguir. Por exemplo, para a gente colocar, né, para a gente informar que aquela parte que está no nosso trabalho, na nossa escrita, não é nossa, né, que é do autor que a gente está lendo, existem as citações, que é você colocar ou igual, como está lá que o autor escreveu, ou o resumo de sua teoria. Então, por exemplo, o que é citação? É a menção de uma informação extraída de outra fonte. Existe até, creio que muitos de vocês já fizeram, um fichamento, conhecido por fichamento de citação, né? Que é essa retirada de uma informação de outro autor. Existe também a citação de uma citação. Por exemplo, eu estou lendo um livro, segundo Piaget, aí tem uma expressão que a gente usa, né? APUD, Apud Fonseca, ele afirma, o que é que eu estou querendo dizer? Que eu não encontrei essa citação no livro do Piaget, mas o outro autor que eu estava lendo citou o Piaget. Então, eu devo colocar essa expressãozinha e colocar que eu encontrei essa citação de Piaget no livro de outro autor que eu estava lendo, tá certo? Então, citação de citação, direta ou indireta, de um texto em que não se teve acesso ao original. Citação direta, transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Aí, pessoal, entra algumas regras.
Quando a citação, né, a direta, que é aquela igual, ela fica até 3 linhas, você coloca entre aspas, final coloca o autor, sobrenome do autor, o ano e o número da página. Quando ela passa de 3 linhas, aí existe uma outra regra que caracteriza a citação, que é qual? É você fazer um recuo de 4 centímetros no corpo do texto, você retira as aspas, diminui o tamanho da letra e coloca as outras informações, né? O ano, o autor, o ano e a fonte. Porque ali vai ficar claro, você seguindo essas regras, que aquela teoria, aquela ideia não é sua e que você citou devidamente, você referenciou aquela pessoa que falou aquilo. E a citação indireta é um texto baseado na obra do autor consultado. Deixa que eu dar um exemplo para vocês dessa citação indireta. Normalmente nos livros a gente vê assim: segundo Piaget, ele diz que a teoria do desenvolvimento infantil ocorre, né, na fase de 0 a 2 anos acontece isso, etc e tal, né? É um exemplo de citação indireta. Professora, por que eu não posso resumir com minhas palavras? Porque essa teoria do desenvolvimento, né, da aprendizagem na infância é uma teoria já clara, já caracterizada de Piaget. Então, você precisa o quê? Mesmo você resumindo com suas palavras, é uma teoria de outra pessoa. Então, você precisa referenciar quem foi o autor daquela informação. Então, como você resumiu com as suas palavras, é uma citação indireta. Então, você coloca segundo Piaget, ele afirma que... Aí você continua fazendo um resumo daquela ideia, mas aquela ideia é dele. Por mais que você resuma com suas palavras uma teoria, né, já famosa, digamos assim, você precisa dizer quem foi que disse aquela teoria. Tá certo? Então é importante seguir essas regras da citação. Sobre as regras no geral, as regras da ABNT. Professor, eu não sei as regras e tudo. Não tem problema, vai escrevendo e tudo. Então, mesmo que você não saiba naquele momento a regra da citação, faz algum destaque. Coloca numa cor diferente e coloca lá no logo abaixo quem é o autor, quem é o livro, a página que você retirou. Por quê? Porque se você deixar para fazer isso no final do seu trabalho, você não encontra mais quem disse o quê. Então, mesmo que você não bote corretamente nas regras, dê um destaque e coloque a informação necessária. Aí, quando você for colocar o seu trabalho todo dentro das regras da ABNT, aí você, né, já ajeita direitinho para ficar da forma correta. Mas não esqueçam isso. Por isso que no fichamento de citação, a gente coloca, a primeira coisa é colocar o quê? As referências. Continuando sobre o nosso trabalho, sobre o nosso projeto de pesquisa. Então, nós vimos as partes do projeto de pesquisa. Dentro daquelas partes, vamos ver se vocês lembram, né? O tema, justificativa, problematização, objetivos geral e específicos, cronograma, referências. Aí eu deixei uma por último. Alguém lembrou qual é? Uma muito importante? A metodologia. É aquela onde você vai mostrar qual foi o caminho, né? No caso do projeto, qual será o caminho que você pretende percorrer para atingir os seus objetivos. Então, na pesquisa científica, eu falei para vocês que ela precisa o quê? Ela precisa de regras, ela precisa de métodos. Então, dependendo da área da pesquisa, você vai ter determinados tipos de pesquisa,
tá certo? Então, existem números, aqui eu vou colocar para vocês alguns, né, os mais utilizados, né, nas pesquisas, né, social, humanas, para que vocês possam entender um pouco como é que você explica essa parte da metodologia. Depois não esqueçam de fazer toda a leitura do material. Quando vamos iniciar a nossa pesquisa, a gente define que abordagem vamos utilizar. Essa abordagem a gente pode dividir em abordagem qualitativa e abordagem quantitativa. Vou ler aqui para vocês e explicar em seguida. A quantitativa traduz em números as informações para se chegar a um resultado. Por exemplo, eu estou voltando aqui àquela minha pesquisa de intenção de votos. Se a minha finalidade ela é só numérica, se eu posso ter a finalização dela a partir dos números, eu tenho uma pesquisa do tipo quantitativo, uma abordagem quantitativa. Então, se eu quero saber quantos por cento daquela cidade vai votar no candidato tal, faço a minha pesquisa, eu preciso de uma amostragem, tá? Isso é depois vocês façam a leitura. Eu tenho uma cidade com tantos mil habitantes. Para eu ter uma margem segura, eu tenho que entrevistar tantas pessoas. Então, dessas tantas pessoas, eu entrevistei e tenho um resultado, né, significante daquela população. Então, quantitativa traduz em números. Então, tantos por cento da população daquela cidade vai votar no candidato tal. Ok, aqui, teoricamente, eu finalizei uma pesquisa de abordagem quantitativa, porque se traduziu em números, né, o que eu queria saber. Mas se eu quiser depois aprofundar essa pesquisa, saber os motivos, as causas, por que as pessoas votam em determinado candidato, né? Essas coisas que os números não traduziram, eu posso partir para uma pesquisa qualitativa. O que é que diz a pesquisa qualitativa? Não pode ser mensurado, não pode ser medido, compreende fenômenos, significados, valores, traços subjetivos epistemológicos. É como se fosse o que? O que é que está por trás dos números? Né? O que é que os números não mostraram? Então, eu aprofundo mais esse tipo de pesquisa, uma pesquisa que eu vou a campo, que eu posso observar, que eu posso entrevistar várias pessoas, enfim. Então, quando a gente for decidir a nossa pesquisa, ela vai ter qual abordagem. Mas, professora, eu só posso escolher entre uma ou outra? Não. Muitas vezes, nesse caso mesmo de uma pesquisa de intenção de votos, quando você quer descobrir as causas, você pode trabalhar com ambas as abordagens, qual e quant. Mas, normalmente, na pesquisa que a gente faz, principalmente na pedagogia, nas escolas, a gente trabalha mais com abordagem qualitativa. Aqui eu trago para vocês alguns dos tipos de pesquisa. A pesquisa do tipo bibliográfica é uma pesquisa que todos fazem. Por quê? O que é a pesquisa bibliográfica? É a que se realiza a partir do registro disponível, livros, artigos, teses, monografias, tudo que você encontra, né? O que é que já se conhece sobre o assunto. Então, você faz uma pesquisa bibliográfica para saber do que trata determinado assunto, tá certo? Então, praticamente todas as pesquisas se utilizam de uma pesquisa bibliográfica. Aí temos aqui uma pesquisa do tipo documental. Dá um tratamento analítico a documentos impressos, jornais, fotos, filmes, gravações. Então, vamos supor que eu queira fazer uma pesquisa, um estudo sobre como era a educação em Fortaleza na década de 40. Então, através da documentação que se possui da época, eu vou fazer um tratamento, um tratamento analítico. Eu vou analisar novamente todos esses documentos e se caracteriza como uma pesquisa do tipo documental. Professora, posso usar uma, posso usar duas? Depende do tipo de pesquisa.
tá certo? Você pode usar mais de uma? Pode sim. Pesquisa experimental. A pesquisa manipula e observa um experimento em laboratório, onde são criadas condições adequadas de tratamento. Essa é uma pesquisa mais para a área, né, da saúde, onde é controlado. Por exemplo, nesse tempo que estamos vivendo, né, que estão testando vacinas para a Covid, é um tipo de pesquisa experimental. Eles vão manipulando, né, separando lá nos vidrinhos dele, fazendo testes, até chegar a um tipo de vacina que combate o Covid. Depois disso, tem outros passos, como os testes, enfim, é uma pesquisa do tipo experimental. Pesquisa de campo, muitos de nós vamos a campo na nossa pesquisa, né? Seja para observar, vamos supor, sua pesquisa vai tratar sobre a realidade, a metodologia do professor. Você vai para a escola, você observa a sala de aula do professor, você pode fazer uma entrevista com o professor. Então, isso caracteriza uma pesquisa de campo. É feita nas condições naturais onde o fenômeno ocorre e pode ser observado diretamente. Tá certo? Então, dessas aqui, a bibliográfica, a documental, a de campo, a gente sempre está utilizando nas nossas pesquisas. Mas existem outros tipos de pesquisa, como a etnográfica, que visa compreender os processos do dia a dia em suas diversas modalidades. Um exemplo de pesquisa etnográfica, ela é uma pesquisa que precisa de uma dedicação maior, de um aprofundamento maior, de um tempo, né, de pesquisa de campo maior. Então, eu quero estudar como é a educação, né, numa tribo indígena. Então, eu preciso fazer uma imersão. Eu preciso passar mais tempo naquele local, conhecendo seus costumes, suas crenças, porque você não começa a colher uma informação assim que chega lá, né? Existe um processo para que você seja aceito naquela tribo. Tem aquele primeiro momento onde as pessoas desconfiam de você porque não lhe conhecem. Depois de um tempo que as pessoas se acostumam com você, é que elas começam a agir naturalmente. Então, é onde você começa a recolher, de fato, os dados da sua pesquisa. É similar também na escola. Quando você está a campo, você está observando o professor, as crianças, você lá como visita, os primeiros dias elas vão estar olhando para você, brincando para você, se comportando bem ou não. Não vai estar um comportamento normal, digamos assim, do dia a dia. Depois de um tempo, elas vão se acostumar com você, aí você, o professor também, a escola, aí você começa, né, a recolher as suas informações. Então, tudo isso requer tempo, requer dedicação. Outros tipos de pesquisa, né? Pesquisa participante, pesquisador participa de forma sistemática ao longo da pesquisa e suas atividades. Pesquisação, além de compreender, visa intervir na situação com vistas a modificá-lo. E o estudo de caso, concentra no estudo de um caso particular. Normalmente, os trabalhos na pedagogia normalmente se constituem um estudo de caso, porque está tratando de um assunto numa determinada escola, numa determinada sala de aula. Então, acaba sendo um estudo de caso, né? Porque também não pode, vamos supor, aquilo aconteceu naquela sala, você não pode generalizar, né? Aconteceu naquela sala, então todas as escolas são assim. Não, não é bem assim. Então, caracteriza muitas vezes um estudo de caso. Agora, algo mais específico. Numa determinada escola, uma criança autista, ela vem se desenvolvendo, digamos assim. Claro que cada criança é diferente da outra, mas ela vem se desenvolvendo bem com a metodologia do professor, né? Então, vamos supor, no ano passado ela tinha um professor, ela não se desenvolvia muito bem, mas aí
vamos supor o mesmo professor, né? Aplicou outras técnicas que ele aprendeu e ela passou a se desenvolver melhor. Então, isso te chamou a atenção, você teve curiosidade em pesquisar. Então, isso aconteceu com essa, né, criança específica, aquele professor específico, naquela escola específica. Então, é um estudo de caso, porque você está estudando o caso de aprendizagem diferenciada daquela criança utilizando determinada metodologia. Tá certo? Mas isso vai o quê? Depois vai ficar, primeiro momento, né? Parece, qual é o que eu posso encaixar na minha pesquisa e tudo. Depois, quando vocês conhecerem um pouco mais, né? Ler outros trabalhos, que é importante fazer leitura de outros artigos, aí vocês vão se apropriar dos termos da pesquisa científica e vai ficar mais fácil, né? Compreender qual é a que se encaixa no tipo de pesquisa que você pretende desenvolver. No outro passo da pesquisa, quando você já está desenvolvendo, existe a parte que você vai analisar os dados. Mas antes de analisar os dados, você vai o quê? Você vai coletar esses dados. Então, quando você for a campo, você for para a escola, que for coletar os dados, o que é coletar os dados? É fazer uma entrevista, é observar. Então, existe também uma série de instrumentos de coleta de dados e cada um com suas regras, suas especificidades, que você também precisa conhecer. Então, nós temos aqui documentação, que é o registro e sistematização de dados, informações que serão analisados, como, por exemplo, o PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. Temos a entrevista, que são coletas de informações diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. Pode ser diretivo ou não estruturada, semi-estruturada, depende muito do que o autor, né? Alguns autores de metodologia às vezes usam nomes um pouco diferentes. Então, pode ser estruturada, semi-estruturada. O importante aqui é que toda, né, entrevista, quando você for realizar, você precisa pedir permissão daquela pessoa, né, para fins de publicação ou não. Ela pode autorizar fazer a entrevista, mas não quer que os seus dados sejam utilizados. Então, no termo que ela assina, você coloca lá que os termos da escola, né, os nomes da escola e o dos entrevistados não serão divulgados, né? Isso até faz parte de um item, né, que é a ética na pesquisa. Tem história de vida, coleta de informações de uma ou mais pessoas. Aqui eu sugiro um filme para vocês assistirem, que é Narradores de Javé, que ele tem esse tipo de instrumento de coleta de dados bem claro, que é a história de vida. Tem a observação, que é onde permite acesso direto aos fenômenos estudados, é você observar a rotina da escola, ou dependendo de onde você for pesquisar, vou pesquisar o pedagogo no hospital, vai a campo para lá, vou pesquisar o pedagogo na empresa, a mesma coisa, certo? E também temos um questionário, que é um conjunto de questões sistematicamente articuladas, pode ser questões abertas, fechadas, mista. Creio que vocês já responderam também algum tipo de questionário. Hoje em dia temos muitas formas de mandar as pessoas para responderem, né? Alguns usam o próprio formulário eletrônico para entrevistar. E esse aqui, o questionário, ele permite, se ele for, por exemplo, todo objetivo, que você envie para muitas pessoas, né? Porque ele é somente com perguntas fechadas, ele é fácil de responder, de analisar os dados. E a entrevista a gente faz com poucas, né? Indicado com poucas pessoas, né? Porque depois você vai o quê? Se você entrevistar 3 professores, você vai, dependendo da quantidade de perguntas, você vai fazer a análise dos 3 professores e de todas as perguntas, relacionando com o autor. Então, se você escolheu 3 professores e quer fazer 10 perguntas para cada, não esqueçam, são
30 respostas que vocês têm que analisar. Então, quando vocês forem fazer o instrumental, dependente de ser a entrevista ou questionário, elaborem boas perguntas, tá? Relacionadas ao objetivo de vocês, à temática de vocês, que elas sejam bem pertinentes e que façam o entrevistado pensar. Então, fazer perguntas bem elaboradas é muito importante. Alguns itens podem ficar no cabeçalho, como por exemplo, nome, sexo, idade, escolaridade. É algo que não precisa ser uma pergunta, você coloca lá no cabeçalho. Então, vamos supor, você pode fazer 5 perguntas e ser 5 perguntas bem pertinentes à sua temática e aos seus objetivos. Perguntas que façam, no caso da entrevista, o entrevistado pensar, porque se for perguntas muito diretas, ele vai responder diretamente e você não vai ter muita coisa para analisar. Então, se você perguntar, você acha que o lúdico é importante para o desenvolvimento da criança? Ele pode responder, sim, eu acho que é importante, eu acho que é muito importante. E aí, né? Você pode até pedir para ele falar um pouco e tudo, mas se a pergunta está perguntando só isso, então ele pode ser objetivo e você vai ficar com pouca coisa para poder analisar. Então, façam boas perguntas. Então, são alguns, também existem outros instrumentos de coleta, de outras técnicas. Essas são as mais conhecidas, as mais utilizadas. Existe também, quando a gente vai fazer a nossa pesquisa, a gente precisa escolher bem o local, que é o que a gente chama de locus de pesquisa, né? E os sujeitos de pesquisa, né? São aquelas pessoas que nós vamos entrevistar. O termo local vem da palavra latina locus, que significa lugar. Na pesquisa, o estudante deve definir o lugar, isto é, o cenário onde realizará sua atividade de campo. Sobre a importância dessa definição, Minayo garante que, definindo bem o nosso campo de interesse, nos é possível partir para um rico diálogo com a realidade. Assim, o trabalho de campo deve estar ligado a uma vontade e a uma identificação com o tema a ser estudado, permitindo uma melhor realização da pesquisa proposta. Então, qual a importância de se escolher bem um locus, um local de pesquisa? Ele precisa ter algo que é pertinente para a sua pesquisa. Então, se você vai trabalhar com uma escola, você vai trabalhar, voltando aqui o caso das metodologias, novas metodologias para o ensino de crianças autistas. Você tem que saber se na escola tem criança autista, lógico, se tem professor que trabalha de uma forma diferenciada. Então, precisa ter algo naquele local que você escolheu que seja relevante para a sua pesquisa. Então, vamos supor, eu vou trabalhar a importância da musicalização na educação, no ensino fundamental. E se na escola que você foi lá não tiver musicalização no ensino fundamental, é o básico da sua pesquisa, tem que ter uma aula específica de musicalização. A não ser que você queira falar de outra proposta, que não tenha, não sei. Mas tem que ter algo que seja interessante para a sua pesquisa. Tem que ter essa justificativa, porque no trabalho você vai precisar justificar. Por que você escolheu esse locus? Porque é perto da minha casa. Não vale. Porque eu estudei lá. Não vale. Não são justificativas, tá certo? Também vai ter que justificar os sujeitos de pesquisa. Então, por que você, vamos supor, eu fui pesquisar, lá tinha 3, infantil 5. Eu pesquisei no A e o B. Eu entrevistei as professoras do A e do B. Por que não entrevistou a da C?
Por que que escolheu essas professoras? Então, tudo isso tem que ser bem justificado, bem explicado. Se você escolheu essas professoras, é porque teve um motivo, verdade? Outra definição de locus. Define-se a população, que é o universo da pesquisa, e em seguida as amostras, se for o caso. Ao descrever a amostra, especifica-se a forma pela qual foi selecionada, justificando a escolha dos procedimentos de amostragem. Esclarece-se também como foi estabelecido o número de unidades da amostra, calculado por meio de fórmulas, determinado por tabelas ou atendendo às limitações de ordem administrativa, financeiras ou outras. Resumindo, é aquilo que eu falei, você precisa justificar por que você escolheu. Então, ele bota aqui alguma dessas ordens, foi da financeira, foi administrativa, qual foi a limitação, qual foi o critério de escolha. Critérios de escolha é o que você precisa ter para escolher o locus e os sujeitos da pesquisa. Ok? E aqui nessa parte a gente começa a finalizar a nossa aula de hoje. Pesquisa científica, trabalho de conclusão de curso, TCC, conhecido TCC. A minha sugestão, pessoal, nessa parte é a mesma que eu dei, né, para vocês na aula passada. Teve um assunto do interesse de vocês, vai logo guardando o material, fazendo resumos, fazendo fichamentos, tá certo? É importante fazer isso desde o começo, não deixar para esperar lá para o final do curso, né? Lá ou quando for fazer o projeto de pesquisa. Não, o material você já pode ir selecionando antes, tá certo? Então, provavelmente, até o momento, na pedagogia se utiliza um artigo científico. Outra coisa importante é que vocês não precisam esperar o final do curso para publicar um artigo científico. Tem outras, né? Na nossa faculdade, nós temos, né, um momento de apresentação de trabalhos, né? Universo Ateneu, o JOCA, a Semana da Pedagogia, apresentação de trabalhos acadêmicos científicos, tanto aqui como em outras faculdades, universidades e congressos, que vocês podem estar apresentando um trabalho científico, um artigo científico. Cada local desse segue, né, normalmente segue as regras da ABNT, mas seguem outras regras internas. Então, ele pode ter uma limitação de páginas, limitação de autores. Então, quando você já começa a se envolver com atividade científica antes, você perde o medo desse TCC. Por quê? Porque você já teve uma experiência de produzir um trabalho científico, uma experiência de apresentar um trabalho científico. Que pode ser o quê? Pode ser em formato de banner, pode ser no formato de slides, vai depender do que está pedindo, né, a instituição. Ou mandar para uma revista, enfim, não percam as oportunidades. Lembrando que o quê? Que a cada certificado desse que você recebe, é importante, você vai preenchendo no seu Lattes. Isso numa seleção é muito importante você ter artigos científicos publicados na sua área. Então, não perca a oportunidade, tá certo? Procure outros professores para indicação de referências, indicação de artigos, livros, enfim, tá certo? Não vamos deixar para a última hora, vamos estudando, vamos adquirindo conhecimento aos poucos, porque quando chega nos últimos semestres, né, existem outras coisas, não se para só para fazer o TCC.
né? Nós temos outras disciplinas, nós temos estágio, nós temos o TCC, nós temos nosso trabalho, nós temos nossa vida. Então, a gente precisa se organizar, tá certo? Então, esse é o momento, sim, esse é o momento. Vamos pensar na nossa temática, né? O estudo do tema. Então, não deixem de pesquisar, não deixem de estudar, não deixem de arquivar o material de vocês, ok? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês leiam o material, façam as perguntas no fórum, ok? Então, agradeço a vocês pela presença. Encerramos aqui a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, pessoal!